Você está preparado para o que vem depois da morte do último Papa? A morte de Francisco abalou o mundo. Muitos o viam apenas como mais um líder religioso. Mas e se ele fosse o último elo de uma antiga profecia prestes a se cumprir? Existe uma teoria que liga os papas a uma revelação milenar. E com a morte do último, algo apocalíptico pode estar prestes a começar. A profecia de São Malaquias, por exemplo, falava de 112 papas. E adivinha, Francisco foi o Papa 112 da lista. O seu lema? Pedro o Romano, que apacentará o rebanho em meio a muitas tribulações, e após isso, a cidade das 7 colinas será destruída. Coincidência? Ou estamos diante do cumprimento literal de uma profecia? Mas há mais, muito mais. Abra sua Bíblia em Apocalipse 17. São 7 reis. 5 já caíram. Um ainda existe, o outro ainda não chegou. E o 8º é dos 7, e vai à destruição. Muitos estudiosos acreditam que esses reis são sistemas de poder espiritual no mundo, impérios que se levantaram e caíram. Mas o 8º seria diferente. Ele viria do meio dos anteriores, mas com poder total, enganador e aparentemente divino. Com a queda de Francisco, o cenário está sendo preparado para a ascensão do 8º rei. Um líder global, carismático, que falará de paz, mas agirá com controle, dominação e engano. Ele não virá com espada, mas com palavras doces e falsas promessas. Ele seduzirá as nações e enganará até os escolhidos. Impossível. Você consegue perceber os sinais? A tecnologia está avançando como nunca antes. Um sistema global de controle está sendo criado diante dos nossos olhos. Inteligência artificial, vigilância digital, unificação de moedas e ideologias. O mundo clama por paz, por estabilidade e por um salvador. E quando tudo parecer prestes a ruir, um homem surgirá com respostas. Ele se assentará como líder moral, político e até espiritual. E muitos o aceitarão sem questionar. Esse será o 8º rei. E o próprio Apocalipse afirma que ele vai à destruição. Isso não é teoria da conspiração. É a revelação das Escrituras. O fim dos tempos não será apenas um evento. Será uma sequência de enganos sutis, disfarçados de luz. E onde está a igreja em tudo isso? Aqueles que vivem uma fé superficial, baseada apenas em rituais, correm o risco de serem deixados para trás. Mas os que vivem em intimidade com Cristo, esses estarão preparados. A Bíblia diz que no tempo do fim, muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. Por isso, não basta ter uma religião. É necessário nascer de novo. Ter discernimento. Buscar ao Senhor com todo o coração. Francisco se foi, e agora a profecia está se movendo como peças em um tabuleiro divino. O que acontecerá nos próximos dias pode mudar a história do mundo. Essa é a hora de despertar. Deus não quer te assustar, Ele quer te salvar. Ele está te alertando, antes que seja tarde demais. O Evangelho é claro. Jesus está voltando. E antes da sua volta gloriosa, o mundo passará por dores, angústias e engano. Mas aqueles que confiam no Senhor, que se refugiam nele, serão guardados. Você está espiritualmente preparado? Ou ainda vive como se tivesse todo o tempo do mundo? O relógio profético está em contagem regressiva. E a morte do último Papa pode ter sido o sinal mais forte dos últimos séculos. Não podemos mais tratar essas profecias como algo distante ou simbólico. Elas estão se cumprindo diante dos nossos olhos. A morte do Papa Francisco marca uma virada espiritual, um alerta divino que muitos ainda estão ignorando. A Babilônia espiritual descrita em Apocalipse 17 não é apenas uma cidade. É um sistema corrompido, mascarado de santidade, que influencia reis, nações e multidões.
E esse sistema está mais vivo do que nunca, agora buscando um novo líder, um sucessor que talvez venha com promessas de unidade, mas que conduzirá o mundo ao caos espiritual. Se você ainda acha que tudo isso é exagero, pergunte-se: por que o mundo está tão acelerado, tão polarizado, tão perdido moralmente? Isso não é acaso. É preparação para o fim. Deus está permitindo que esses eventos aconteçam para despertar os que ainda dormem. Cada notícia, cada acontecimento global, cada crise, são trombetas espirituais ecoando nos céus. Mas só ouve quem tem ouvidos sensíveis à voz do Espírito. O tempo da mornidão acabou. Chega de viver uma fé rasa, baseada em aparências. O Senhor está separando os que são dele. E a morte de Francisco, o chamado último Papa, é um grito profético nos céus e na terra. Preparem-se, algo grande está para acontecer. O palco do Apocalipse está montado e as cortinas já começaram a se abrir. A escolha é sua. Você vai ignorar esse chamado? Ou vai buscar a Deus hoje, enquanto ainda há tempo? Entregue sua vida a Cristo. Peça discernimento, ore, leia a palavra e permaneça firme, porque tempos sombrios estão à porta. Mas aqueles que são do Senhor brilharão como luzes em meio à escuridão. Comente: Jesus é meu Rei eterno. Curta, se inscreva e compartilhe essa revelação urgente com o maior número de pessoas possível.